Você tem medo de quê? O que é que lhe traz mais medo em sua existência humana? É sobre isso que nós falaremos no tema Sem Medo, dentro da proposta Inspiração para Viver. Iremos primeiramente aos Salmos 27, verso 1, onde o salmista diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então, primeiramente, vamos fazer a análise propriamente dita dos Salmos, que está no Antigo Testamento. Aqui, Davi escreveu a respeito do medo, porque ele já tinha passado por diversas experiências de guerras e experiências em que ele havia visto e testemunhado a ação de Deus na vida dele. Davi era um homem que vivia em constante comunhão com Deus. Apesar de ter cometido algumas falhas, Davi era um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Tanto que ele prossegue dizendo assim: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha agora, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aqui Davi não está falando propriamente da igreja física. A igreja física tem uma importância muito grande de comunhão, de ministração da palavra, mas aqui ele está falando do templo enquanto o corpo dele, como Jesus falou: eu destruirei este templo e reconstruirei em 3 dias. Aqui ele está falando do templo, letra maiúscula, podem perceber que é a casa do Senhor, letra maiúscula também, ou seja, o Espírito Santo na vida dele. Então, vamos pensar no seguinte: se nós estivermos sendo assaltados, ou se nós estivermos passando uma dificuldade financeira, ou com uma doença, nós não teremos medo? Sim, teremos medo. Claro que nós teremos medo. Quem ousaria dizer: eu tenho confiança total, eu confio plenamente? Se falar isso, é porque ou está louco, ou porque está mentindo. Porque o medo, ele é um mecanismo de defesa criado por Deus para o nosso próprio bem, para que nós não possamos fazer coisas indevidas. Então nós precisamos entender bem a concepção do que Davi está falando aqui de medo. E como é que nós vamos entender essa concepção? E como é que nós vamos entender a questão do medo na nossa vida? Nós vamos olhar para quem? Nós vamos olhar para o Senhor dos Senhores, para o Rei dos Reis, para o Rei da Glória. Olharemos para Jesus Cristo. Então vamos lá em João 16. O que Jesus diz? Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições. Mas tenham coragem. Eu venci o medo. Ou seja, o medo, ele não é ausência de coragem. Nós vencemos o medo com a coragem. Ainda com medo, nós fazemos aquilo e vencemos pela coragem. Então, nós precisamos compreender bem essa situação entre fazer aquilo que tememos com coragem para vencermos o medo e com prudência.
Mas Jesus já tinha passado por diversas situações e podem perceber que quando ele chega no Getsemane, prestes a se entregar e ir para a cruz, ele já tinha vivenciado muitas vezes o agir de Deus, e ele próprio era um instrumento humano para o agir de Deus. Então ele tinha essa experiência, essa vivência com Deus para chegar ao ponto de se entregar para ser crucificado. Mas percebam, Jesus, a palavra de Deus nos diz lá em Lucas, porque Lucas era médico, que ele suou gotas de sangue, só Lucas diz isso. Ele passou por um processo de medo, de temor, em que ele suou gotas de sangue. Por quê? Porque ele estava com medo e o Espírito Santo veio e o consolou. Então, como é que nós vamos na nossa vida diária lidar com o medo? Enfrentando o medo. Davi, quando escreve os Salmos, ele já tinha vivenciado muitas situações em que ele teve medo. Jesus, quando profere muitas palavras, ele já, a respeito de coragem, de confiança, ele também já tinha vivenciado muitas situações. Vejam, a própria história de Eliseu e do garoto que o acompanhava, que Eliseu faz com que o garoto visse o exército de anjos, mas só Eliseu poderia fazer com que o garoto visse, porque ele tinha uma intimidade com Deus de anos e anos. O próprio Abraão, quando vai sacrificar Isaac, ele só pôde sacrificar e levar Isaac ao sacrifício, que acabou não acontecendo, pois Jesus apareceu para ser sacrificado, porque Abraão tinha uma vida toda de experiência com Deus, de intimidade com Deus. Então, o que nós precisamos meditar e nos convencer é que só há uma forma de nós vivermos administrando bem o medo, é a intimidade com Deus, é a experiência com Deus. Por isso, a igreja fisicamente se faz tão importante, a comunidade se faz tão importante, porque são nesses ambientes que Deus normalmente se manifesta com maior poder e com maior glória, para mostrar ao povo e dar o seu próprio testemunho de que Ele é o Deus e de que nele nós temos toda a confiança. Lembrem que o que é que está lá em Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quando nós estamos em Deus, nós não precisamos ter medo, pois a nossa eternidade está resguardada. O medo, ele é apenas um elemento temporário de existência nesta terra e que será extirpado na eternidade. A convivência e a intimidade com Deus é que faz com que nós tenhamos uma boa administração de nossas emoções, afastando este medo que é tão mal compreendido pelas pessoas que não possuem o Espírito Santo. Teremos medo? Sim, mas Jesus venceu e com Ele nós vencemos também. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.